Ô, Nath, a lesão de pubis, né? O problema no pubis ele é quase crônico. Então não é uma coisa assim, tomei aqui um remedinho, opa, tô bom, vamos pro jogo. E nem tão pouco, opa, fiquei 2 jogos fora, tá curado, vai dar tudo certo. Demanda um tratamento a longo prazo, demanda um cuidado e muitas vezes, inclusive, casos cirúrgicos, né? Pra tentar essa correção. Eu já disse ontem que pouparia o time inteiro. Que dirá o Caio Jorge? Que dirá o KJ? Nem pra São Paulo, mas nem no avião eu colocaria o KJ, viu, Nath? E você, Natita? Tiago, eu acho que a situação do Caio Jorge ela é diferente dos demais atletas, né? Quando a gente pensa os outros jogadores, é o tal do famoso controle de carga e analisar o desgaste de cada um. Eu, diferentemente de você, não pouparia o time inteiro. Eu não gosto muito disso. Eu acho que descaracteriza demais, você perde demais em entrosamento. Eu não acho que o Cruzeiro tá podendo se dar ao luxo de desperdiçar qualquer ponto que seja. Ainda que a gente enxergue a dificuldade do desafio, enfrentar o líder, né? Na casa do líder, fora de casa. O jogo vai ser lá na Arena Barueri, né? Mas o Palmeiras é muito forte por lá também. Então, ainda que seja um jogo difícil, eu não pouparia todo mundo. Acho que são questões ali pontuais de um Cruzeiro entender que o jogo de terça-feira é muito importante e vai precisar de todo mundo com o tanque cheio. Agora, o Caio Jorge é uma questão de prevenção de novas lesões. E a gente está caminhando para a reta final desse mês de maio, que é um divisor de águas, mas depois vai ter a pausa para a Copa do Mundo, uma oportunidade para ele se recuperar também até melhor, né? Provavelmente não vai ser convocado. Então, acho que com ele a situação é diferente. Eu seguraria ele contra o Palmeiras, para tê-lo em melhor condição no jogo contra o Boca, para depois fechar a Libertadores em casa e aí aproveitar o período da Copa do Mundo para ficar 100% para o restante da temporada. Os outros atletas, eu acho que você pode pensar ali, você coloca o Vídea Real, o Arroio e o Kaique jogaram no meio de semana, mas não jogaram contra o Bahia lá em Salvador. Acho que podem jogar agora no final de semana. Os zagueiros, eu acho que estão bem fisicamente, não mexeria nessa zaga. A questão da lateral direita, ele já vem revezando ali Cauã e Fagner, né? No meio-campo, para mim, a posição mais difícil ali é o Romero, porque é um jogo difícil para você jogar desprotegido, sem pegada, né? Romero é uma peça importante, é um Palmeiras muito perigoso, mas às vezes você segura Gerson ou o Matheus Pereira, cada um joga um tempo. No momento em que o Matheus Pereira estiver ausente, o Gerson pode jogar um pouco mais adiantado, você incorpora esse meio-campo com o Lucas Silva, dá para pelo menos competir, mas acho que não dá pra poupar todo mundo. Essa é a minha visão, viu, Thiago? Não tem jeito, Nath. Em algum momento a corda aperta, ela estica e aí você tem que fazer escolhas, não, Nath? Não tem jeito, né? Quem dera o Cruzeiro pudesse manusear, remanejar, né, essa tabela do brasileiro, como dizia o Simões. Não era o momento de encarar um adversário tão difícil contra o Palmeiras, porque aí você sabe, dependendo do que acontece, dependendo do resultado, acaba abalando ali a moral, a confiança dos atletas para a sequência, e o Cruzeiro não vai ter tempo para isso, né? Eu confio que o mais importante, acho que pro final de semana, é o Cruzeiro competir bem, que eu acho que isso também, de alguma forma, ajuda para terça-feira. Mas a prioridade não tem como a gente dizer, neste momento, que é diferente, senão o jogo contra o Boca. E esse aspecto mental que o Simões chamava a atenção vai ser fundamental. O Cruzeiro chega lá em Buenos Aires, na La Bombonera, para vencer, precisando vencer, mas a situação do Boca é ainda pior. E o Cruzeiro tem que saber se utilizar disso, né? O Boca, será que vai tentar parar tanto o jogo como fez aqui no Mineirão? Talvez não seja tão mais interessante para eles. Tendo espaço, como o Cruzeiro pode aproveitar, né? Para tentar fazer o seu gol antes, para tentar aumentar ainda mais a pressão, a ansiedade do outro lado. Esse aspecto mental vai ser fundamental de um Cruzeiro que tem que ir criando essa casca, né? Para ir brigando cada vez mais na Libertadores. E saber aproveitar também as chances, né? Contra o Goiás na Copa do Brasil no meio de semana, a gente viu um Cruzeiro pecando às vezes lá no setor ofensivo, na hora de finalizar, para ter mais eficiência, um aproveitamento melhor nesses próximos 2 jogos contra adversários tão difíceis. Qualquer chance tem que ser bem aproveitada, né, Thiago? Não dá para ficar desperdiçando um caminhão de gols. Tem que liquidar a fatura sempre. E o técnico Arthur Jorge começando aí a montar o time, a preparar a equipe que joga no sábado. Já até estou aqui em São Paulo, o Cruzeiro chega nesta sexta-feira, vem para uma viagem emendada de São Paulo, vai seguir para Buenos Aires, onde na terça-feira tem a decisão com o Boca Juniors. Saiu a arbitragem para o duelo com o Boca, o Jesus Valenzuela, árbitro venezuelano, ele apitou inclusive o jogo com o Boca em 2024. Na Bombonera foi aquela vitória do Boca por 1-0, depois o Cruzeiro com o apito de Vilmar Roldan venceu o Boca Juniors no Mineirão e eliminou o time argentino nos pênaltis. E saiu também a arbitragem para o duelo do Cruzeiro contra a equipe do Palmeiras, neste sábado em Barueri. O Sávio Pereira Sampaio, ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio, ele apita o jogo no sábado. O Sávio Pereira Sampaio, ele apitou os jogos do Cruzeiro, mas nos relatos que a gente tem, somente no ano passado. Neste ano ele ainda não apitou. No ano passado foram 2 jogos, Juventude 3, Cruzeiro 3 em Caxias do Sul,
Ceará 1, Cruzeiro 1. Ele apitou 1 em 2024, Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. Esse jogo foi no Independência naquela ocasião. Com sinceridade, não me recordo de arbitragem polêmica do Sávio Pereira Sampaio, mas vamos ficar atentos, porque o Palmeiras reclamou bastante do último jogo, teve um empate com o Remo, se sentiu prejudicado, a arbitragem de Rafael Klein do Rio Grande do Sul, e o Palmeiras, todo mundo sabe como reclama e reclama muito, então o Cruzeiro tá aí, de olho no que vai fazer o Sávio Pereira Sampaio no apito neste sábado. Sobre a preparação do Cruzeiro, quase todo mundo aí trabalhando na Toca da Raposa 2. O Matheus Henrique ainda não retorna, ele está afastado por causa da contusão pulmonar, então ainda é desfalque. O William também, lateral direito, segue sendo desfalque por causa da questão do filho dele no hospital. O William, inclusive, nem tem treinado esses dias na Toca da Raposa 2 por causa da gravidade do caso. Então, toda a força aí para o William também, para a família, vai continuar como desfalque. E tem uma questão também, o Neisser Vidiarreal, ele naquela pancada com o Tadeu ali, ele acabou reclamando também de um incômodo. Então, será reavaliado. Nesta sexta-feira, vamos acompanhar para saber se o atleta viaja normalmente com a delegação para este duelo emendado. Foi uma pancada bem forte, tanto que o Tadeu acabou tendo a fratura na tíbia, já até passou por cirurgia. O restante aí, todo mundo trabalhando e à disposição do técnico Arthur Jorge para essa sequência importante, hein? São 5 jogos restando para a temporada terminar e talvez não. Neste momento, o jogo mais importante aí para o Cruzeiro, depois de buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, é o duelo na Argentina diante do Boca Juniors, quando o Cruzeiro não pode pensar em perder, porque aí vai depender de tropeço da Católica, da Universidade Católica, que joga na outra quinta-feira diante da equipe do Barcelona de Guayaquil, o jogo em Santiago. Agora, o técnico Arthur Jorge, ele tem aí à disposição Arroio e Kaique, mas ele não terá à disposição o atacante Bruno Rodrigues, por causa de questão contratual. O Bruno Rodrigues, ele pertence ao Palmeiras, está emprestado pelo Palmeiras com opção de compra por parte do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem aí o Palmeiras até pagando uma parte do salário, então mais do que natural também que o Bruno Rodrigues fique fora e é desfalque para este duelo, mas para terça-feira, diante da equipe do Boca Juniors, o jogador está liberado normalmente, por isso deve vir com a delegação nesta viagem, ou então vai se juntar à delegação aqui em São Paulo, porque o Cruzeiro deve treinar no domingo na capital paulista, muito provavelmente no CT do Corinthians, já falei sobre isso, e depois segue viagem para Buenos Aires de voo fretado, treina na segunda, na terça é o duelo diante da equipe do Boca Juniors, é jogo fundamental, é jogo importantíssimo, o Cruzeiro pode até em caso de vitória já garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Muita gente perguntando aí sobre a questão de Kaique, sobre a questão de Chico da Costa. Hoje, sem novidades, isso aí vai somente aparecer depois que terminar esta primeira parte da temporada, com a parada para a Copa do Mundo. E o Kaique também, ainda claro, por estar na pré-lista, ele vive a expectativa, por que não, de ser convocado para disputar uma Copa do Mundo. Obviamente, se isso acontecer, o Cruzeiro vai ter aí que valorizar ainda mais o Kaique, pensando em uma renovação. Mas o cenário é aquele que eu já trouxe, se ele não for negociado na janela do meio do ano, as partes vão sentar e chegar aí em um acordo para a renovação do vínculo do Kaique. O contrato atual vai até o final de 2027. Por falar em pré-lista, Neisser Vidiarreal está na pré-lista da seleção da Colômbia. E existe uma expectativa de que Kenny Arroio possa estar na pré-lista do Equador. Ainda não teve nada divulgado, não sei se vai divulgar também, mas vamos aguardar. O fato é que o Cruzeiro aí
com o Neisser, agora já são 6, hein? Jogadores em pré-lista, os 5 da seleção brasileira, Kaique, Fabrício Bruno, Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge, e agora o Neisser Villarreal. Lembrando que o Cruzeiro tem também aí o Sinisterra, que fez boa parte do ciclo da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo, mas infelizmente ficou sem atuar um tempo no Bournemouth, ficou sem atuar um tempo aqui no Cruzeiro. Isso acabou prejudicando a ida do Luiz Sinisterra para disputar uma Copa do Mundo com a seleção da Colômbia. Se estivesse bem fisicamente, não tenho dúvida nenhuma que seria lembrado para a Copa de 2026. Sinisterra que vem treinando normalmente e à disposição do técnico Arthur Jorge para essa sequência final antes da parada para a Copa do Mundo. E tem atacante uruguaio interessante oferecido ao Cruzeiro. A Raposa busca já há algum tempo um ponta. Chegaram a falar no nome do Luiz Henrique do Zenit, negócio descartado por conta dos 40 milhões de euros. Já contei para vocês que Luiz Araújo interessa. Agora Brian Rodrigues, jogador de 25 anos de idade da seleção uruguaia e do América do México, foi oferecido, foi sugerido à diretoria da Raposa, que ainda não se posicionou. Vai tentar levantar mais detalhes, sabendo que o custo de uma operação parte de pelo menos 10 milhões de dólares. Não se trata de um negócio barato. Brian Rodrigues, que é titular no América, temporada de 41 jogos, 13 gols e 8 assistências. América que acaba de ser eliminado nas quartas de final do torneio local, até por isso existe a possibilidade de uma reformulação do elenco mexicano. Até André Jardine, técnico brasileiro de muito moral por lá, tem seu futuro indefinido. Só para completar, em relação à Raposa, negociação entre São Paulo e Cruzeiro por Wendel, lateral esquerdo, segue acontecendo. Cruzeiro vai perder o Cauã Prats e pode ficar também sem o Kaique. Até por isso, existe em caráter de urgência a necessidade da contratação de um lateral que chegue para jogar. E o Wendel é um velho conhecido do técnico Arthur Jorge. Enquanto jogava no Porto, ele enfrentava o Arthur Jorge como treinador do Braga. São Paulo até topa negociá-lo, mas quer uma compensação financeira e a especulação dá conta de que o negócio pode acontecer por 1,5 milhão de euros. E essa história de que o Roger Guedes pode virar reforço do Cruzeiro, me deparei na tarde dessa quarta-feira com a notícia nas redes sociais. Uma conta que segue o Cruzeiro afirma que a Raposa tem a intenção de fechar com o Roger Guedes. Confesso que fiquei surpreso, até porque a fase do atacante no Al Rayyan do Catar é espetacular. Ele é artilheiro do time, considerado o craque do campeonato, e há inclusive um movimento para que ele se naturalize, para que quem saiba possa reforçar a seleção do Catar. De qualquer forma, é obrigação procurar os dois lados, representantes do atleta e também o Cruzeiro. Ninguém do staff do Roger Guedes quis se posicionar sobre o tema, embora a gente saiba que o salário dele é de 5 milhões de reais mensais. E o fato de ser absolutamente importante transforma o negócio em algo super difícil. Em relação ao Cruzeiro, a resposta que eu obtive de uma pessoa do departamento de futebol é que trata-se de uma grande mentira. Roger Guedes nunca fez parte dos planos. Confesso que até estranhei a demora para o Roger Guedes aparecer especulado em um clube brasileiro. Pode reparar que toda a janela da metade do ano e começam a colocar o Roger Guedes em um clube do Brasil. Não será no Cruzeiro, imagino que não será em nenhum outro clube. A volta do Roger Guedes deve acontecer um pouco mais para frente. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!